Havia uma lenda antiga que assombrava os moradores de uma pequena cidade próxima a um pântano sombrio e misterioso. Dizia-se que uma mulher do pântano, conhecida como Lilith, vagava pela região durante as noites de lua cheia, em busca de vingança contra aqueles que a haviam prejudicado. Lilith costumava ser uma mulher bela e sedutora, mas sua vida tomou um rumo trágico quando foi acusada injustamente de bruxaria e condenada à morte. Jogada no pântano, ela jurou vingança contra todos que contribuíram para sua desgraça. À medida que as histórias se espalhavam, as pessoas começaram a evitar o pântano durante a noite, temendo encontrar a mulher do pântano. Dizia-se que ela tinha a habilidade de controlar as plantas e animais do pântano, usando-os para executar sua vingança. Um jovem casal, chamado Emily e Daniel, decidiu desafiar o medo e explorar o pântano em uma noite de lua cheia. Eles estavam em busca de emoção e aventura, sem acreditar nas lendas assustadoras que cercavam o lugar. Enquanto caminhavam por entre as árvores retorcidas e o ar úmido, Emily e Daniel começaram a sentir uma presença maligna os observando. A vegetação ao seu redor parecia se mover de forma estranha, como se estivesse ganhando vida própria. De repente, uma figura emergiu das sombras do pântano. Era Lilith, a mulher do pântano, com suas vestes encharcadas e cabelos emaranhados. Seus olhos brilhavam com um fogo demoníaco, e sua voz sussurrava palavras antigas e amaldiçoadas. Emily e Daniel tentaram correr, mas suas pernas pareciam estar presas no lodo do pântano. Lilith se aproximou lentamente, com um sorriso diabólico no rosto. Ela invocou criaturas do pântano para atacá-los, raízes retorcidas se enrolando em seus corpos indefesos. Enquanto lutavam para se libertar, Emily e Daniel perceberam que a única maneira de sobreviver era confrontar Lilith diretamente. Eles reuniram todas as suas forças e desafiaram a mulher do pântano, lembrando-a de sua humanidade perdida e da injustiça que havia sido cometida contra ela. Surpreendentemente, as palavras pareciam penetrar na alma de Lilith. Ela hesitou por um momento, seu semblante se tornando triste e reflexivo. Em um último ato de redenção, Lilith libertou Emily e Daniel, desaparecendo nas sombras do pântano. Desde então, a mulher do pântano nunca mais foi vista. Os moradores da cidade aprenderam a respeitar o poder do pântano e a história trágica de Lilith. O pântano permaneceu como um lembrete assustador de que nem tudo é o que parece é. Era uma noite escura e tempestuosa, perfeita para contar histórias de terror. Em um vilarejo isolado, cercado por uma densa floresta, havia uma lenda assustadora sobre uma carruagem fantasma que aparecia misteriosamente na estrada. Diziam que quem a visse nunca mais seria o mesmo. Os moradores do vilarejo evitavam passar pela estrada onde a carruagem supostamente aparecia, mas havia alguns corajosos que decidiam desafiar o medo e testemunhar a aparição da carruagem com seus próprios olhos. Um grupo de jovens aventureiros, fascinados pelo sobrenatural, decidiu investigar a lenda e desvendar o mistério por trás da carruagem fantasma. Em uma noite, eles se reuniram no vilarejo e partiram em direção à estrada assombrada. A chuva caía torrencialmente, tornando a atmosfera ainda mais sombria e aterrorizante. À medida que avançavam pela estrada, o vento uivava e os galhos das árvores balançavam sinistramente. De repente, em meio à escuridão, uma luz fraca começou a surgir à distância. Era a carruagem fantasma se aproximando lentamente. Seus cavalos negros pareciam voar sobre o chão, sem fazer qualquer barulho. A carruagem estava coberta por uma névoa sombria e suas janelas eram vazias, como olhos vazios que observavam os intrusos. Os jovens sentiram um arrepio percorrer suas espinhas, mas mantiveram-se firmes em seu propósito. Decidiram se aproximar da carruagem para descobrir o que estava por trás daquela assombração. Enquanto se aproximavam, o som de sussurros e risadas perturbadoras ecoava ao redor deles, aumentando ainda mais o clima de horror. Quando finalmente chegaram perto o suficiente, a carruagem desapareceu diante de seus olhos, deixando apenas um rastro de névoa no ar. Os jovens ficaram perplexos e assustados, sem entender o que havia acontecido. Sentiram uma presença sinistra os rodeando, como se estivessem sendo observados por algo além deste mundo. De repente, um dos jovens desapareceu sem deixar vestígios.
Os outros entraram em pânico e correram de volta para o vilarejo, mas a noite estava mais escura do que nunca. Parecia que a floresta tinha ganhado vida e se fechado ao seu redor. A cada passo, ouviam risadas e sussurros cada vez mais altos, como se os espíritos da carruagem os estivessem perseguindo. Aterrorizados, os jovens finalmente conseguiram chegar ao vilarejo, mas nunca mais foram os mesmos. O desaparecimento de seu amigo e a experiência aterradora transformaram suas vidas para sempre. Desde então, a lenda da carruagem fantasma se tornou ainda mais assustadora. Era uma vez uma pequena cidade, onde uma casa antiga e sinistra despertava a curiosidade e o medo dos moradores. Diziam que essa casa tinha uma capacidade única e assustadora, ela podia mudar de localidade. A casa, conhecida como a Moradia Errante, aparecia e desaparecia misteriosamente, deixando todos perplexos e apavorados. Ninguém sabia explicar como ou por que isso acontecia, mas a cada vez que a casa surgia em um novo lugar, coisas estranhas e inexplicáveis aconteciam. Os moradores evitavam passar perto da casa, pois sentiam uma aura sombria emanando dela. As janelas estavam sempre embaçadas, como se escondessem segredos obscuros. A vegetação ao redor parecia murchar e as ruas ficavam mais silenciosas quando a casa aparecia. Um grupo de amigos, curiosos e corajosos, decidiu investigar o mistério da Moradia Errante. Eles se reuniram em uma noite fria e se dirigiram ao último local onde a casa foi vista. Ao chegarem, ficaram surpresos ao encontrar a casa em um beco estreito e sombrio. Com passos trêmulos, os amigos adentraram a casa. A atmosfera estava carregada e o ar era pesado. Os cômodos pareciam se mover, mudando de lugar a cada instante. Era como se a própria casa estivesse viva, brincando com seus visitantes. Conforme exploravam os corredores, os amigos começaram a perceber que a casa reagia aos seus medos mais profundos. Sombras dançavam nas paredes, sussurros ecoavam nos ouvidos e portas se abriam e fechavam sem explicação. A Moradia Errante estava brincando com suas mentes, alimentando-se de seu terror. Enquanto tentavam encontrar uma saída, os amigos se separaram, perdendo-se nos labirintos infinitos da casa. Cada um deles enfrentava seus próprios pesadelos, lutando contra visões aterrorizantes que pareciam reais. Finalmente, os amigos se reuniram novamente e encontraram uma sala estranha no coração da casa. Era um aposento com paredes cobertas de símbolos e escrituras antigas. Ali, eles descobriram o segredo da Moradia Errante. A casa era um portal para o mundo dos pesadelos, um lugar onde os medos mais sombrios se materializavam. Determinados a escapar, os amigos usaram sua coragem e união para enfrentar os horrores que os cercavam. Juntos, eles conseguiram desativar o portal, fazendo com que a casa parasse de mudar de localidade. Com um suspiro de alívio, os amigos saíram da Moradia Errante, jurando nunca mais voltar. A cidade finalmente voltou à normalidade e a casa desapareceu de vez. A Moradia Errante se tornou uma lenda urbana, um conto assustador que as pessoas contavam para gerações futuras. A casa que mudava de localidade foi esquecida. Era uma pequena cidade pacata, cercada por uma densa floresta. No centro da cidade, havia um poço antigo e abandonado, que se tornou o palco de uma história assustadora. Dizia-se que um menino havia desaparecido misteriosamente naquele poço há muitos anos. As pessoas da cidade evitavam o poço, pois acreditavam que ele estava amaldiçoado. Diziam que o espírito do menino ainda vagava pelas profundezas escuras do poço, esperando por sua próxima vítima. Ninguém ousava se aproximar dele, exceto um grupo de adolescentes corajosos. Um desses jovens, chamado Daniel, era conhecido por sua curiosidade e coragem incomuns. Ele estava determinado a descobrir a verdade por trás do desaparecimento do menino do poço. Ignorando os avisos e as histórias assustadoras, Daniel decidiu explorar o poço. Em uma noite sombria, Daniel se aproximou do poço com uma lanterna em mãos. Ele olhou para dentro do abismo escuro e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Com coragem, ele desceu pelas escadas enferrujadas que levavam ao fundo do poço. Enquanto descia, Daniel sentiu uma presença sinistra ao seu redor.
O ar ficou pesado e o som de sussurros ecoou em seus ouvidos. Ele continuou descendo, ignorando o medo que o consumia. Quando finalmente chegou ao fundo do poço, Daniel se deparou com um cenário aterrorizante. O lugar estava repleto de bonecas quebradas e desfiguradas, penduradas por cordas. Os olhos vazios das bonecas pareciam segui-lo, como se estivessem vivas. Enquanto explorava o local, Daniel ouviu um choro distante. Ele seguiu o som até uma pequena sala escondida no fundo do poço. Lá, ele encontrou o espírito do menino desaparecido, preso e solitário. O menino, com uma voz fraca e triste, contou a Daniel sua história. Ele havia sido vítima de um ritual sombrio realizado por um culto maligno que usava o poço como seu santuário. O menino estava preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, condenado a vagar no poço para sempre. Comovido pela história do menino, Daniel prometeu ajudá-lo. Ele voltou à cidade e reuniu um grupo de moradores corajosos. Juntos, eles realizaram um ritual de libertação, quebrando a maldição que aprisionava o menino. O espírito do menino finalmente encontrou a paz e desapareceu, deixando o poço para trás. A cidade nunca mais foi assombrada pela presença sombria do menino do poço. A história do menino do poço serviu como um lembrete para a cidade de que nem tudo é o que parece. Às vezes, a curiosidade pode levar a descobertas aterrorizantes, mas também pode levar à redenção e à libertação de almas perdidas. Em uma antiga mansão abandonada, escondida entre as sombras de uma floresta densa, havia um segredo sombrio que assombrava a região. Diziam que a mansão era o lar de uma noiva fantasma, uma alma atormentada que buscava vingança por um amor perdido. A história contava que a noiva, chamada de Annabelle, havia sido traída e assassinada no dia de seu casamento. Seu noivo, consumido pela ganância e pelo desejo de riqueza, havia planejado sua morte para herdar sua fortuna. Desde então, a noiva fantasma vagava pela mansão, em busca de justiça e vingança. Aqueles que ousavam entrar na mansão abandonada eram recebidos por uma atmosfera gélida e opressiva. As paredes rangiam e sussurravam segredos sombrios, enquanto sombras dançavam nos cantos escuros. E então, a noiva fantasma aparecia. Annabelle era uma figura pálida e etérea, vestida em seu vestido de noiva ensanguentado. Seus olhos vazios brilhavam com uma luz sobrenatural e sua voz ecoava como um sussurro arrepiante. Ela se aproximava lentamente, flutuando pelo ar, com uma expressão de tristeza e raiva em seu rosto. A noiva fantasma não poupava ninguém que cruzasse seu caminho. Ela lançava maldições sobre os intrusos, fazendo-os experimentar o mesmo terror e dor que ela havia sofrido. Alguns diziam que ela os perseguia em seus sonhos, atormentando-os com visões horríveis e pesadelos intermináveis. Uma noite, um grupo de corajosos decidiu enfrentar a noiva fantasma e libertar sua alma atormentada. Munidos de amuletos sagrados e coragem inabalável, eles adentraram a mansão abandonada, determinados a acabar com o reinado de terror de Annabelle. Enquanto exploravam os corredores escuros e empoeirados, os corajosos sentiam a presença maligna da noiva fantasma se intensificar. Sombras se contorciam ao seu redor, sussurros ecoavam em seus ouvidos e a atmosfera se tornava cada vez mais opressiva. Finalmente, eles encontraram a noiva fantasma em um antigo salão de baile. Annabelle os encarou com seus olhos vazios, pronta para lançar sua maldição sobre eles. Mas os corajosos não recuaram. Com palavras de compaixão e perdão, eles conseguiram tocar o coração partido de Annabelle. A noiva fantasma finalmente encontrou paz e libertação, sua alma se dissipando em uma luz brilhante. A mansão abandonada, agora livre da presença maligna da noiva fantasma, voltou a ser apenas uma construção decadente. A história de Annabelle se tornou uma lenda sombria, um lembrete de que o amor traído e a vingança podem ter consequências terríveis. Mas, dizem que, em noites de lua cheia, quando o vento sopra através das árvores e a mansão é envolvida por uma névoa misteriosa, ainda é possível ouvir o eco suave do vestido de noiva arrastando pelo chão, lembrando a todos que o passado assombra os vivos, mesmo quando a vingança foi saciada.